Jonatas, filho do rei. Mefibosete era filho de Jonatas, filho do rei, porém neto do rei Saul. Mefibosete. Notemos que Mefibosete tinha 5 anos. Ele era um menininho, pertencia à realeza, pertencia ao palácio. Ele vinha na descendência de reis. Ele também era um herdeiro do trono. Naquela época era a tal da monarquia. Só era rei quem fosse filho de rei, né? Então esse menino vivia de maneira agradável, até que mesmo sendo filho de rei, algo inesperado acontece. Seu pai Jonatas e seu avô estavam em batalha, né, num lugar chamado Gilgal. E acontece que nesse exato momento morrem os dois, porém morre o rei e morre também o príncipe. E isso aconteceu. Quando a notícia chega no palácio, o mensageiro sai e vai até o palácio dar a triste notícia. Quando chega no palácio, ele fala para a ama. Então a ama do menino pensa, todo mundo apavorado porque morreu o rei, porque morreu o príncipe. A ama faz o quê? Na antiguidade, quando morria um rei, era comum que todos os descendentes foram exterminados. Então a ama pensou, mataram o rei, mataram o príncipe, agora o menino era herdeiro do trono, então vão vir aqui e vão matá-lo também. Então ela teve a ideia, ela pega o menino no colo e sai desesperada. Só que nessa hora algo mais terrível ainda acontece na vida desse menino. Se não bastasse ele perder o pai, se não bastasse ele perder o avô, quando a ama o pega nos braços e corre, ele acaba caindo da mão dela. Aleluia. Ele cai do colo e sofre uma queda tão violenta que seus 2 pés se quebram, irmão. Seus 2 pés se fraturam. E a partir dali, Mefibosete passa a ser um menino coxo, um menino paralítico, um menino aleijado e órfão, sem pai, sem avô. Porém, ele estava no palácio, rei, né? De repente, olha como a vida faz com a gente. A gente está disposto a mudar, assim, de uma forma que algo acontece. Mesmo sendo filho de rei, ele tinha privilégios. Ele era herdeiro como eu e você. Ele era filho de rei como eu e você. Mas a tragédia chegou. Mesmo ele sendo filho de rei, o problema aconteceu. Olha só agora a primeira lição para nós, irmãos. Primeira lição. O fato de você ser filho de rei não significa que você terá na sua vida dificuldades. O fato de você ser filho de Deus não significa na sua vida que você não vai ter que enfrentar problemas, tragédia. O importante é, mesmo na dificuldade, mesmo passando pela prova, que a gente continuar adorando, não murmurar, não reclamar, continuar, seguir em frente. Nós temos promessa, a aliança está de pé. Aleluias. No livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, fez eu lembrar, falando de passarmos para o outro lado. Você estava louvando, né, irmão Caio? Deus abençoe a sua vida, obrigado, viu? Jesus entrou no barco e disse: nós vamos para o outro lado. Os discípulos entraram também. Sim ou não, igreja? Sim. Houve uma forte tempestade. Sim ou não, igreja? Sim. O vento era forte. Parecia que o barco ia afundar. Sim ou não? Sim. Agora eu te pergunto, mas Jesus não estava no barco? Sim. Aleluia. Então, agora mesmo com Jesus no barco, a tempestade veio. E o problema também. Aprendam que o fato de Jesus estar no barco não significa que não haverá turbulências. O fato de Jesus estar no seu barco não significa que você vai enfrentar tempestades. Agora, o fato de Jesus estar no seu barco significa que vai ter turbulência? Vai. Vai ter tempestade? Vai. Vai ter queda? Vai. Mas vamos chegar ao outro lado. Levante a mão, caiu uma palavra aqui de Deus, irmãos. Não olhe para a tempestade, olhe para a palavra de Jesus que nos garantiu que nós vamos chegar ao outro lado. Nós vamos chegar do outro lado, irmãos.
É forte, irmãos, é forte, aleluia. Agora uma segunda lição, amados. Aleluia. Essa palavra o Senhor mandou para mim, tá? Eu não estou direcionando a ninguém aqui. Deus falou comigo, mandou para mim, mas eu vou dividir. Amém? Porque se fez bem para mim, vai fazer bem para o povo. Aleluia. Irmãos, a ama de Mefibosete pegou o menino na intenção de proteger o menino, na intenção de não deixar algo terrível acontecer com ele. Aleluia. Então ela pega o menino, coloca o menino no colo e corre. Só que o menino cai. O menino caiu do colo e foi para o chão. A intenção dela foi boa, não foi, missionária Júlia? Mas sabe o que o Senhor me revela aqui? O menino estava no colo e foi para o chão. O menino estava no colo e foi para o chão. Bom, Deus me revela da seguinte maneira: tem gente que está há muito tempo no colo de alguém. Eu era assim, vivia no colo da Morena, pendurado na fé. Morena, ora por mim, leva minha roupa na igreja, amanhã eu vou. Jamais, hein? Quem me viu, quem me vê. Deus é Deus, aleluia. O colo é bom, né? Colo é bom, mas colo tem duas finalidades. Primeira, acalentar a criança, amamentar o bebê. É para isso que serve o colo. Mas pena que nós já tivemos a fase do colo. Colo não é para sempre. Colo não é eterno. Mas Deus é eterno. Deus é justo. Deus é santo. O crente tem um problema quando é criado muito tempo no colo. Sabia, pastor? O crente de colo fica como? Mimado. Fica mal acostumado. Crente mimado não lê Bíblia, crente mimado não ora, crente mimado não louva, crente mimado não prega, crente mimado vive pedindo oração, crente mimado não escuta o pastor, crente mimado não aceita a correção de Deus. Qualquer problema já vai largar de ser crente. Aleluia. Ei, atenção! Ei, olhem para mim! Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: este colo vai acabar, neném! Sai do colo enquanto você pode. Vai chegar uma hora que Deus vai te colocar no chão e vai dizer: agora anda com seus próprios pés. Aí você não fica mais pedindo oração. Você mesmo levanta na madrugada, dobra seu joelho no chão e busca a Deus, porque é assim que você consegue abrir as portas com o Pai. Amém? Amém. Irmãos, Mefibosete vivia escondido em um lugar. Alguém lembra o nome? Lodebar é o lugar. Aleluia. Significa terra sem pasto, lugar sem pastagem, ou seja, lugar onde todos os enfermos iam. Quem tinha lepra, quem queria se esconder, aquele que era pingaiolo, né? Os drogados, tudo ia para Lodebar. Por quê? Porque Lodebar é o lugar do lixo, né, irmão? Lodebar era para se esconder mesmo. E ele foi para lá. O problema, irmãos, é que Lodebar não apaga a promessa. Todo aquele que tem promessa não vai viver em Lodebar para sempre. Todo aquele que Deus tem um plano não vai permanecer em Lodebar. Ei, vai ficar até quando em Lodebar? Tem alguém em Lodebar aí? Aleluias. Lodebar não é o seu lugar, irmãos. Jesus quer te ver na mesa. Lodebar não é para a morte. Amados, quando Mefibosete estava em Lodebar, Deus começa a agir. O rei Saul então morre e ele coloca Davi. Davi começa o quê? A guerrear. E Davi vence algumas guerras. E o que eu aprendo aqui, missionário?
Eu aprendo que mesmo a gente estando em Lodebar, tem um Deus que guerreia para nós. Mesmo nós estamos em Lodebar, tem um Deus ganhando pelejas para nós. Aleluia. Davi já era o rei. Davi rei, ele acorda numa manhã e ele se lembra de algo. O trecho que a gente leu, Samuel, capítulo 9, o verso 4, né? Ele se lembra da promessa. Ele se lembra da aliança que ele fez a Jonathan. E então ele encontra com Ziba. Ele manda chamar Ziba. Quem é Ziba? Alguém conhece algum Ziba aí, amados? Não, mas se eu disser o que ele fez, vocês vão saber. Fofoqueiro. Sabia que tem sempre alguém para inventar algo da sua parte? Deus nem perguntou, ele já inventou. Ele disse: tem alguém da casa de Saul para que eu use da benevolência de Deus para com ele? Ele disse: tem um filho de Jonatas, vírgula, porém aleijado. Mas o rei não perguntou se ele era aleijado, mas ele falou, né? Aleijado. Então Ziba vai chamar Mefibosete lá em Lodebar, traz na presença do rei. Olha a restituição, missionário. Olha o que Deus faz. Coloca ele no palácio. Então ele vem, né, com as muletas, sofrendo perante alguém com medo de ser morto, né? Porque seu avô caçou tanto o rei Davi que ele falou: vou morrer. Só que não era para a morte, né? Tirou ele do Lodebar e vai colocar ele na mesa. Deus restituiu tudo. Deus entregou a ele tudo que pertencia ao rei Saul. Entregou as casas, os lugares, comida. O principal, o pão, ele vai comer na minha mesa. A palavra nos registra 4 vezes, está escrito: o pão ele come aqui. O pão é na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Todos passaram a servir Mefibosete. Ou seja, para quem não tinha nada, olha a restituição que Deus fez, né? E o principal, o pão ele come na minha mesa. Irmãos, trazendo para a nossa vida hoje, quando nós aceitamos Jesus, nós também fizemos uma linda aliança com o Pai. Então Jesus trouxe a gente para a mesa. Jesus quer a gente na mesa, porque é na mesa que a gente recebe algo de Deus. É na mesa com o Pai. A gente segue crendo, a gente segue em retidão a palavra, né? E pouco a pouco Deus vai abençoando. Se não abriu a porta ainda, tudo bem, amém, mas Deus vai abrir. Essa campanha está sendo muito abençoada. E a palavra do Senhor é fiel. Nós vamos chegar do outro lado. Amém? E eu agradeço essa linda oportunidade. Que Deus abençoe os pastores.